Exclusivo. O Domingo Espetacular mostra quem é o motorista mais multado do Brasil. O carro dele acumulou uma dívida de 3 milhões de reais e foi apreendido pela polícia há quase 1 ano e meio. Só que o motorista desapareceu, não pagou as multas e nem sofreu qualquer tipo de punição. Observe este carro. O motorista parece um cidadão como outro qualquer no dia a dia do trânsito pesado da cidade de São Paulo. Ninguém imagina que ao volante está o homem que há pouco mais de 1 ano foi notícia no mundo todo. Armando Clemente da Silva é um campeão de multas. Segundo o Detran paulista, ele teria cometido quase 500 infrações de trânsito. Só nesta avenida, na zona sul de São Paulo, Armando Clemente teria sido multado 198 vezes. A maioria das autuações por dirigir acima da velocidade permitida. A ousadia do motorista foi tanta que em alguns dias ele chegou a ser multado 2 vezes neste mesmo lugar. De manhã, quando saía de casa, e à noite, quando voltava. Se toda a pontuação das multas fosse transferida para a carteira de Armando, como manda a lei, seriam mais de 2.000 pontos. Com tantas multas, o carro acumulou uma dívida de 3 milhões de reais, que até agora não foi paga. Mas a habilitação do motorista ainda é válida e ele dirige à vontade. Essa história começou em 2001, quando Armando Clemente da Silva comprou este Corsa, placa KCO 8101. O Detran descobriu o número absurdo de multas do carro por acaso em 2008, durante uma investigação sobre clonagem. O veículo foi rastreado e localizado no prédio onde Armando Clemente da Silva morava. O carro foi apreendido e levado ao pátio do Detran. Depois do carro apreendido, tudo parecia muito simples. As multas seriam cobradas e o motorista indisciplinado punido por representar um perigo nas ruas. Mas nada disso aconteceu. Tudo porque o carro não estava registrado no nome de Armando Clemente, e sim no de uma empresa de seguros, a AGF Brasil. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, quem vende um carro tem até 30 dias úteis para encaminhar ao Detran uma cópia autenticada do comprovante de transferência. É esse documento aqui, olha, o recibo de compra e venda, que precisa ser assinado no momento da negociação por quem vende o carro. E o novo dono fica então obrigado a fazer a transferência do veículo para o próprio nome. No caso do carro campeão de multas, ninguém comunicou ao Detran sobre a transação. O carro permaneceu em nome da seguradora. Quando o motorista cometia infrações, a multa era enviada à seguradora. Só anos mais tarde, em 2005, a empresa pediu o bloqueio do documento do veículo por falta de transferência. O bloqueio livrou a seguradora da obrigação de pagar as multas, mas não da responsabilidade de informar ao Detran o nome e endereço do novo proprietário. Como a empresa jamais fez isso, a cada multa que o carro recebia, o Detran acrescentava outra pela falta de identificação do motorista. Foi por isso que o valor da dívida passou dos 3 milhões de reais. Armando foi liberado no dia em que o carro foi apreendido, mas foi intimado para dar explicações. Segundo o Detran, ele mudou de endereço e nunca mais foi localizado pela fiscalização. O carro foi leiloado como sucata. Armando escapou das multas e dos pontos na carteira. Pelo Código de Trânsito, o valor da pontuação vai para o proprietário do veículo. Se o proprietário for uma pessoa jurídica, como foi o caso, essa pontuação acaba não sendo cadastrada.
Estas imagens do Domingo Espetacular mostram que Armando Clemente passou a circular com outros 2 carros. Nenhum dos 2 está no nome dele. Este, por exemplo, está no nome de uma mulher. E os endereços que constam no registro dos veículos também não são dele. Em casos extremos, a justiça determina a apreensão do veículo. É aí que entram em ação os policiais de um grupo especializado do Detran. O trabalho deles é tirar de circulação veículos adulterados, clonados ou com documentação irregular. Nossa equipe acompanhou uma blitz. Os policiais estão à procura de um carro prata. A busca começa pelos lugares e horários onde os infratores cometem mais multas. Além de infratores, esses motoristas são considerados perigosos. É interessante a gente parar esse veículo, porque se ele comete várias infrações desse jeito, certamente ele irá cometer um acidente mais cedo ou mais tarde. O carro prata era este, encontrado somente 2 meses depois. O motorista não tinha habilitação. O carro foi apreendido e levado ao pátio do Detran para ser leiloado. Só no ano passado, o Departamento de Fiscalização do Detran apreendeu 1.000 carros a pedido da Justiça. Este advogado é especialista em processos envolvendo multas. Ele diz que a lei de trânsito tem falhas que os motoristas mal intencionados aproveitam. A pessoa que adquiriu o veículo, que está tomando as multas, ele está bem tranquilo, porque ele não está sendo cobrado economicamente a multa dele, e para ele também não está indo a pontuação. Em último caso, ele é o maior favorecido nessa situação toda. Foram meses de investigação para descobrir o paradeiro do motorista infrator, como mostra a repórter Elaine Heringer. A investigação do Domingo Espetacular começou dias depois da apreensão do carro dirigido por Armando. Na época, ele morava neste prédio, mas 2 semanas depois ele se mudou. Foram mais de 10 meses em busca do novo endereço do motorista, até que encontramos Armando neste conjunto de casas, na mesma região onde morava. Durante semanas, nossa equipe acompanhou os passos do motorista. Ele continua dirigindo na mesma região onde foi multado. Aqui, Armando passa pela Marginal Pinheiros, uma das vias mais movimentadas de São Paulo. Segundo o Detran, nessa lombada eletrônica, Armando passou acima da velocidade permitida muitas vezes. Agora, com o novo carro, ele passa dentro do limite. Pouco depois, ele faz uma conversão proibida. Cruza a faixa dupla para entrar à esquerda. Infração grave que vale 5 pontos na carteira. Depois de registrar os flagrantes, conversamos com Armando quando ele saía de casa. Chegamos ainda de madrugada. O dia amanhece e Armando aparece. Repare que ele dirige o mesmo carro que aparece nas imagens. E negou que tenha sido dono do carro campeão de multas. O senhor nunca teve um Corsa? Não. O senhor nunca nem ficou sabendo disso? Não, vi na televisão isso. E não era o Corsa do senhor? Não, eu não. Não? O senhor nunca comprou um carro que é da seguradora AGE? Não que eu me recorde. O senhor tem multa na carteira, não? Tem pontuação? Não. No meu carro, não. Minutos mais tarde, caiu em contradição e reconheceu a relação com a seguradora. Estava no nome da AGE, então? Olha, a GE fica vendo isso, a GE fica resolvendo isso. Você tá ligando? Eles estão resolvendo, então, isso? Por favor. Isso é absurdo. Armando nega as acusações. Mas esta nota fiscal é a prova de que ele comprou o carro em 2001.
Na época da apreensão do carro, em 2008, o Detran abriu um processo administrativo para investigar o caso. E o Detran também enviou este comunicado ao Domingo Espetacular, informando que Armando Clemente da Silva levaria pelo menos 32 pontos na carteira por dirigir um veículo com a documentação irregular. Os pontos nunca apareceram no histórico dele, como mostram esses documentos impressos no próprio Detran. Nós pedimos uma explicação ao Detran. Em nova mensagem, o Detran informou que está tentando localizar e apresentar Armando Clemente da Silva em cartório para ser ouvido no procedimento administrativo. O Detran ainda enviou uma cópia do prontuário do motorista onde consta um impedimento. Isso significa que o condutor não pode renovar a carteira de habilitação em qualquer lugar do Brasil. Nossa equipe descobriu que essa informação só entrou no prontuário no dia 3 de fevereiro deste ano, depois que o Domingo Espetacular pediu esclarecimentos sobre o caso, como mostra este outro documento. O especialista em trânsito acha que o Detran foi omisso e que tem meios para investigar e punir o motorista infrator. Ele deveria responder não só pela pontuação, como economicamente também pelas multas. O sistema de trânsito, ele pode apresentar falhas e a pessoa, conhecedor dessas falhas, pode se beneficiar delas. Portanto, as autoridades devem identificar as falhas e procurar corrigi-las. Eu acredito que as autoridades deveriam abrir um procedimento específico que foge do normal para apenar justamente ou corretamente essa pessoa que está surfando na falha da lei.